Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui sobre CorelDRAW. Como vocês já acompanham aí no canal, a gente tem produzido sempre conteúdos para quem está começando ou vem de outras plataformas, de outros suítes de aplicativos, né? E aí hoje a gente vai trabalhar, vai passar aqui um conteúdo para vocês muito importante sobre o uso de cores dentro do CorelDRAW. Para você que vem dos aplicativos da Adobe, por exemplo, ou sequer nunca utilizou, essa informação é muito importante. Serão 3 dicas que eu vou dar para vocês para uso e manipulação de cores dentro do CorelDRAW, que vai ajudar você demais na hora de finalizar o seu arquivo. Finalizar é aquele trabalho exatamente de pegar um arquivo que você trabalhou, né, que você produziu e deixar ele pronto para impressão sem que você tenha nenhuma surpresa no final. E eu estou falando aqui especificamente de impressão porque é a principal utilidade pela qual o CorelDRAW é utilizado. E aí a gente tem aqui na tela, para início do nosso papo, né, uma representação de cores em RGB e CMYK, que vai ser logo de cara o que vai surpreender um pouco pessoas que utilizam aplicativos como Photoshop e Illustrator. Dentro do CorelDRAW, você pode utilizar mais de uma gama de cores, quer seja CMYK ou RGB ou as duas misturadas, certo? Eu tenho aqui no mesmo arquivo, olha, a interação entre as duas paletas de cores. Eu posso identificar isso através do rodapé aqui da minha tela, onde eu tenho aqui RGB, né, a representação das cores à direita da minha tela, e à esquerda, quando eu clico nos objetos, o preenchimento delas é no padrão CMYK, né, K, a cor-chave, né? Então, vocês podem ver que um documento do Corel, diferente dos documentos da Adobe, eles estão livres das amarras de modo de cor, o que não é essencialmente algo bom. E aí, então, a primeira dica que eu dou para vocês é que no Corel você pode trabalhar as duas paletas. A segunda é: tomem muito cuidado na hora de trabalhar com padrões de cores diferentes, principalmente se você for trabalhar com a mídia impressa, né? Impressão de jornais, revistas, embalagens, etc. Porque a gama de cores, né? A paleta de cores RGB à direita do vídeo, ela não é representada com fidelidade nessa mídia, por conta basicamente de que as tintas, as cores, não conseguem representar os mesmos tons de luzes, que é a principal finalidade do uso da escala da gama RGB, né, do espectro RGB, que é um pouco mais extenso. Então, só para que vocês entendam, o espectro RGB ele alcança cores muito mais vibrantes, muito mais vivas, é um espectro maior de cores, porém não se recomenda utilizar isso para especificamente impressão, porque você vai estar iludido de que vai conseguir imprimir aquilo, mas no final das contas você vai sempre alcançar cores bem menos vibrantes, né, bem como a gente chama no dia a dia do gráfico, né, cores mais lavadas, por conta, e aí acaba gerando também uma certa frustração, por conta que as cores representadas na tela do seu computador raramente serão alcançadas no impresso, porque exatamente um pixel, né, numa tela de um computador emite muito mais luz do que aquela que é simplesmente refletida num pigmento sobre um substrato, sobre um papel, certo? Então é muito importante para o impresso, principalmente, que se trabalhe apenas com o padrão CMYK. Tá, ok? Então você simplesmente isola ou ignora a paleta de cores RGB. E agora vamos começar aqui a dar algumas dicas sobre como utilizar, e aí a partir daqui você escolhe, né? Eu quero utilizar RGB porque eu vou trabalhar com algo para internet, para uma postagem de Instagram, Facebook. Não, eu vou trabalhar com a paleta CMYK e vou optar pela paleta só CMYK para o meu trabalho. Você vai ter a liberdade a partir de agora. A dica já foi dada, a partir de agora é você quem escolhe, né? E aí a primeira informação importante que eu passo para vocês é que, para que vocês evitem essa confusão entre as paletas de cores, vocês tenham definido à direita da tela, né, à direita do seu aplicativo, uma paleta só de cores, que no caso a que eu escolhi foi a CMYK. Você pode ver que todas as cores aqui representadas, se eu deixar o mouse um pouquinho em cima, ela vai mostrar a configuração dela em tons, nos pigmentos, né, ciano, magenta, amarelo e preto. Você pode ver aqui, por exemplo, que eu tenho 0 do pigmento ciano para compor a cor laranja, 60% de amarelo para compor a cor laranja, 100% de 60% de magenta para compor a cor laranja, 100% de amarelo e nada da cor-chave, da cor preta. Certo? Então, isso é de fundamental importância. Porém,
eu escolhi a CMYK, mas eu quero ensinar você a definir uma outra paleta de cores caso você queira. E aí, essa outra paleta de cor você vai encontrar no menu do Corel chamado aqui, ó, Janela, Paleta de Cores, Paleta. Aí você tem a RGB, a Pantone Go Coated e algumas outras. Inclusive você pode carregar paletas de cores que você tenha no seu computador através da função abrir paleta, caso você já tenha configurado uma paleta. Inclusive que essa paleta pode misturar tons, né, de RGB e CMYK numa mesma paleta. Você pode puxar essa paleta do computador, certo? Ou uma paleta mais reduzida, de cores que você gosta mais de trabalhar, ou paletas de cores específicas para cliente X ou Y. Você pode salvar essas paletas dentro do seu computador em um arquivo XML. Então, aqui, por exemplo, eu tenho ativo a paleta padrão, que é a paleta CMYK. Eu posso desabilitar clicando nela e habilitar RGB, ou inclusive ter as duas, como eu vou fazer agora. Posso ter a paleta RGB ao lado da paleta CMYK. Isso é importante, eu estou mostrando fazendo esse comparativo lado a lado, para que vocês notem que algumas cores, principalmente as primeiras ali, que tem, digamos que uma relação, né, entre as cores da paleta RGB e da CMYK, a paleta RGB mostra uma cor, né, tem uma representação de cor muito mais viva, muito mais vibrante, como é a da cor azul da RGB para a cor azul da paleta CMYK. Né? Ela é uma cor mais viva, uma cor mais vibrante. O próprio ciano, né? O próprio verde, são cores mais vibrantes, mais fortes, por conta que a tela do meu computador permite que eu visualize essa cor. Na impressão, muito provavelmente eu não alcance essa cor e eu tenha que me conformar com a paleta CMYK. E aí, para que você não tenha essa confusão, aquilo que eu já falei para vocês, né, anteriormente, eu vou deixar de lado a minha paleta CMYK temporariamente e vou fechá-la. Como eu faço isso? Clicando na setinha aqui, né, na opções da paleta, venho aqui até paleta e fechar. Nesse momento eu deixo apenas a paleta RGB, né, toda representada quando eu deixo o mouse em cima pelos tons de vermelho, verde e azul, né, pelos pixels, né, vermelho, verde e azul representados na janelinha flutuante. Certo? Então, aqui a partir desse momento eu consigo não me confundir mais, eu me permito não me confundir mais utilizando só uma paleta. E por fim, a última dica para vocês é como transformar, como converter e identificar que um arquivo possui mais de uma paleta, né, no trabalho, caso você receba de um cliente e queira padronizar ou mesmo imprimir, preparar para impressão e fazer certos ajustes, caso você identifique que algumas cores não ficaram legais dentro desse arquivo, da embalagem, de um impresso de jornal, etc. Como fazer essa identificação? O primeiro passo aqui eu fiz uma gradezinha de cores misturando um pouco de CMYK e RGB. A única cor que CMYK é os tons de laranja, o restante são todos RGBs, para que a gente possa fazer essa avaliação, essa análise, né? Então, como eu faço essa análise? Eu venho aqui em Arquivo, Propriedades do documento e vou descer até a seção de preenchimentos. Como vocês podem ver, eu tenho 24 cores, 24 objetos utilizando cores no padrão da paleta RGB e 31 cores utilizando a paleta de padrão CMYK, o que é prejudicial. Supondo que eu vá utilizar essa minha arte quadriculada que eu tenho aqui ao fundo para um trabalho impresso, eu precisarei converter todas as cores RGB em CMYK. E eu farei isso agora, ensinando para vocês como corrigir esse pequeno probleminha que geraria provavelmente muita confusão no equipamento que imprime e também uma diferença de fidelidade do que se vê na tela e o que é impresso. Para fazer essa correção, anota aí que você vai ter que ter esse workflow já decorado para sempre corrigir todas as cores automaticamente, não ter que ir cor a cor fazendo essa alteração, que é possível, né? Fazendo cor a cor, só para que vocês entendam o quanto é complicado, o quanto seria complicado, eu teria que marcar todas essas cores que são RGB, né, com exceto da laranja que é CMYK, como você pode ver no rodapé da tela, e todas essas cores selecionadas após, eu teria que ir lá dentro da minha caixinha de cor e mudar aqui de RGB para CMYK. Um problemão aí a se resolver. Cada cor você tem que fazer isso, identificar as cores e fazer essa substituição, né, de RGB para CMYK. Como resolver esse problema? De maneira rápida e simples, vamos lá. Vamos até o menu editar, vamos localizar e substituir, no menu localizar e substituir e depois localizar objetos. E aí o meu filtro para selecionar os objetos que eu quero vai ser preenchimentos, vai ser o filtro de preenchimento. Venho até essa seção de modelo geral de preenchimento de cor e seleciono RGB, certo? Para selecionar todos os preenchimentos que forem RGB.
só seleciono isso e está feito o meu trabalho. Eu vou conseguir selecionar tudo de uma vez e trocá-los pelo padrão CMYK, certo? Melhor ainda, isso aqui eu vou fazer só uma seleção. Eu vou mostrar primeiro para vocês, para a gente concluir o raciocínio, como selecionar todas as cores RGB de uma vez, e depois já vou conseguir, eu consigo inclusive fazer a substituição das cores no outro menu aqui, que eu acabei de me lembrar. Perdão aí pela falha. Vou avançar, concluir e vou dar um localizar tudo. Veja só que eu consigo localizar, ó, só os outros tons. Os laranjas ficaram, os tons de vermelho, azul e verde foram selecionados porque todos eles estão no padrão RGB. Como substituir? Não é esse o caminho, perdão aí, eu peço de novo mais uma vez o perdão. Aqui é só para a gente localizar. Para substituir, o menu é semelhante, é no menu editar, localizar e substituir objetos. E aqui é que eu vou fazer a substituição de um modelo ou paleta de cor por outra. Eu vou aqui na opção substituir um modelo ou paleta de cores, avanço, seleciono o que eu quero localizar modelo de cores RGB e a substituição vai ser pelo modelo CMYK, certo? Substituir tanto preenchimentos, substituir primeiro os preenchimentos, depois eu volto nesse mesmo menu e substituo os contornos, porque é muito importante também que os contornos estejam no mesmo padrão de impressão, certo? E deixo as opções marcadas, essas opções aqui finais não influenciam, elas são importantes que estejam marcadas para que ele tenha uma abrangência maior na seleção das cores dos tons de RGB e concluo o meu trabalho. E aqui eu tenho as opções de localizar tudo como já era feito, ó, localizei aqui de novo só os RGB, mas além do botão localizar tudo, eu tenho as duas opções de substituir tudo. E veja só o que acontece quando eu faço a substituição de tudo do RGB para CMYK. Preste atenção nas cores, vou clicar agora. Preste atenção que as cores ficaram todas um pouco mais lavadas, os tons de vermelho, de azul e de verde ficaram um pouco mais mortos, mais fracos. Pois é isso que aconteceria se você imprimisse os tons de verde em RGB direto na impressora. A melhor maneira de se ter uma noção de como vai ser a impressão é fazer essa substituição de cara e aí você ir selecionando, agora sim, selecionando os tons, né, tom a tom e fazendo uma substituição por tons melhores ou que você acha no padrão CMYK que ficariam mais interessantes. Eu posso inclusive fazer uma seleção baseada em um objeto para selecionar todas as outras cores semelhantes, certo? Mas eu vou fazer aqui para a gente não se estender muito, uma seleção de um tom. Não gostei, por exemplo, desse tom, tá muito ruim. Eu posso ir lá na minha paleta, né, na minha janela, voltar a exibir a paleta de cores padrão, que é a CMYK, fechar a RGB aqui, fecho a RGB, paleta, fechar, e deixando na CMYK eu procuro algum tom próximo a esse, que provavelmente eu encontre aqui nos verdes, né, nos meus tons de verdes, que isso poderia ser um tom desse, talvez ficasse muito distante, e aí você faz essa pesquisa, e aí você trocaria os tons de verde por um tom que se adequasse melhor à realidade do trabalho. Lembrando sempre que esse trabalho tem que ser, pergunte sempre ao seu cliente se ele permite que você faça pequenas alterações de cor para obter um melhor resultado na hora da impressão, tá ok? Nunca façam isso sem autorização do cliente, já que vai haver uma surpresa na entrega do trabalho, do que ele viu, do que ele aprovou na tela do computador e do que ele vai receber impresso. É sempre bom conversem com o cliente para adequar e para entender a necessidade real dele nesse trabalho, tá ok? Eu vou ficando por aqui, vocês que acompanharam o vídeo, curtiram, dê um joinha aí no vídeo, se inscrevam que eu vou sempre trazer mais conteúdo aqui, seja de Corel, seja de Photoshop, Illustrator e de outras ferramentas para você que quer criar e produzir para a internet ou para o seu mercado de trabalho aí, quer seja ele o impresso, o digital, etc, tá bom? Vou ficando por aqui, até mais e fui!